supera os demais? Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre vida e de uma forma diferente da vida. A pergunta que era o tema da mensagem era: você está vivo? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, a gente vai estar recapitulando um pouco do que a gente falou na semana passada, mas obviamente a gente inicia com uma pergunta que, se você ouve, certamente você está vivo. Então não foi sobre esse tipo de vida, mas sobre um outro tipo de vida, a verdadeira vida. E hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre esse tema, por isso que está destacado a palavra vida, e o nosso texto base está lá em Lucas 10, 25, 37, também conhecido como a parábola do bom samaritano. Se você tiver a sua Bíblia, seu aplicativo, você pode abrir ou acompanhar comigo no telão. Bom, o Evangelho de Lucas 10, 25 ao 37 diz assim, versículo 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. No versículo 29 continua: O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história, ou em algumas outras versões, parábola. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Curve sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, a sua igreja, a igreja é sua, falando da sua palavra, porque o Senhor é a palavra. Então, o que eu peço aqui é para que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor já tem falado comigo, e eu peço para que nesse momento eu seja um instrumento para falar aos meus irmãos, falar à sua igreja, porque, mais uma vez, a igreja é sua, Senhor. Então, faz a sintonia perfeita, Espírito Santo, para que as palavras que serão ditas possam penetrar profundamente no coração dessas pessoas, Senhor, e que eu não te atrapalhe. Essa é a minha oração, e assim eu te agradeço. Amém e amém. Bom, a gente acabou de ler a parábola do bom samaritano, uma parábola muito conhecida, certamente vocês já ouviram falar sobre ela, e antes da gente capturar algumas lições, a gente vai estar recapitulando aquilo que a gente viu na semana passada. E recapitulando, a gente viu, e o tema da mensagem foi Você está vivo, mas eu até expliquei no dia. Por que tão pequenininho? Por que com esse tipo de pergunta? Talvez porque como encontrar a vida verdadeira seja muito longo. Então foi esse o tema que a gente ilustrou, mas também tem esse sentido de encontrar a vida verdadeira. E a gente começa dessa forma. Como é que a gente recapitula? Encontramos a vida verdadeira quando abrimos mão da própria vida. E a gente viu com base no nosso texto que está em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? E depois desse texto base, a gente viu bastante também sobre a parábola do homem rico. Então, a primeira lição de semana passada foi que a gente encontra a verdadeira vida quando a gente abre mão da nossa própria vida. Mas também tiveram outras lições. E isso só é possível através da atuação do Consolador, mediante ao sacrifício perfeito do Filho. Certamente nós, por nós mesmos, não conseguiremos alcançar a vida verdadeira. A gente precisa do auxiliador, a gente precisa do encorajador, daquele que veio nos consolar, auxiliar, e de fato ele só pode fazer isso porque houve um sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz. Jesus ele morreu, mas ele não ficou preso naquele túmulo, na sepultura. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e a partir da sua morte e ressurreição, a gente também consegue viver uma nova vida. Então a gente viu isso também. E continuando, a gente viu que isso resulta na recompensa da vida eterna. Ou seja, aquilo que a gente vai ter de benefício não é apenas aqui nessa terra, na verdade, principalmente vai ser na vida eterna. Então a verdadeira vida deve ser vivida nessa terra, mas entendendo que a nossa verdadeira vida não é aqui. É na vida por vir, que vai ser a nossa vida eterna. Então essas foram algumas dos temas e dos assuntos que a gente percorreu na semana passada. E continuando mais uma vez com o tema, eu trouxe o título dessa mensagem como um estilo de vida que supera os demais. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele especificamente, mas agora a gente vai partir para algumas lições da parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele se tornou um herói improvável naquela parábola, devido à rivalidade histórica com os judeus. Aqui eu não vou me aprofundar muito sobre o porquê dessa rivalidade. Certamente a gente pode trocar uma ideia melhor sobre isso depois, até com o auxílio do Edilson. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Mas o que é uma certeza é que judeus e samaritanos eles eram rivais. Isso a gente pode certamente afirmar, e por isso eu coloco aqui que ele se tornou um herói improvável. Mais uma lição: em alguns momentos o nosso próximo será alguém com diferenças acentuadas que gera desconforto. Não foi uma pausa dramática, foi... Enfim, em alguns momentos o próximo certamente será alguém com diferenças acentuadas, e isso pode gerar um desconforto. Se a gente contextualizar isso, talvez o samaritano para a gente pode ser aquele outro irmão de uma outra denominação, que pensa um pouco diferente, e ele pode ser o nosso próximo. E diante desse próximo, a gente consegue amá-lo? Ou a gente tende a amar aquilo que é próximo, que é muito próximo de mim, que é muito parecido comigo, que consequentemente acaba sendo mais fácil da gente amar? E por fim, mais uma lição é que precisamos ter cuidado para não vivermos o que diz aquele ditado: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque quando a gente vai ver na parábola, a gente vê Jesus ilustrando e dizendo que existiram duas figuras religiosas que estavam descendo e percorrendo aquele caminho, e possivelmente pares daquela pessoa que estava ali. E essas duas pessoas, o sacerdote e o levita, eles simplesmente deram as costas. Eles passaram para um outro lado e ignoraram que ali tinha uma pessoa que estava morrendo, que estava desesperadamente precisando de ajuda. E talvez eles eram mais próximos do que o samaritano, e por isso que ele se torna um herói improvável. E é nesse ponto que a gente fala para que a gente não faça conforme esse ditado: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Enquanto é o meu próximo, eu estou disposto a ajudar,
e quando aquele próximo me gera algum desconforto. Então, essa é uma lição, porque a gente viu aqui no texto, retornando um pouco, porque a pergunta inicial era justamente essa, né? O Senhor, e aí entra no embate, porque o especialista da lei ali estava tentando pôr à prova, ele não estava tentando encontrar verdadeiramente a resposta de Jesus para que isso modificasse a sua vida. Ele estava tentando pôr à prova Jesus. Uma carapuça. E aí Jesus, certamente com brilhantismo, o Espírito Santo conduzindo e de forma perfeita, porque ele era Cristo, ele o fez refletir e ele mesmo respondeu, né? Ele responde de forma brilhante. Para herdar a vida eterna, você precisa seguir os mandamentos. Existiram 2 mandamentos que são mencionados ali, está em Deuteronômio e está em Levíticos. E aí, beleza. E quem é esse próximo? Porque se tinha essa dificuldade de se entender quem era o próximo. Então você precisa amar o seu próximo para herdar a vida eterna, ainda que esse próximo não seja tão próximo assim daquilo que você entende como as suas convicções, como as suas preferências. E a gente está disposto para herdar a vida eterna, a amar o nosso próximo, seja ele ou ela, quem for. Então essa fica como algumas lições dessa parábola. E a gente volta no sentido do porquê que eu nomeei essa mensagem com esse tema. E ele está escrito aqui em 1 Coríntios 12:31, que diz assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. 1 Coríntios 13 entra com o conhecido texto que é, a NVT nomeou com o título "O mais importante é o amor", outras versões vão nomear com outros títulos, mas que fala justamente sobre o amor. O primeiro versículo é: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. E a gente continua, e a gente vê que todos os versos do capítulo 13, eles são amplamente difundidos na nossa cultura, e às vezes é até descontextualizado, eles acabam sendo estritamente relacionados a um amor de um homem para com uma mulher, um amor romântico, e não era necessariamente isso que estava sendo dito ali. Mas eu destaco essa expressão: um estilo de vida que supera os demais. Se semana passada a gente falou sobre encontrar a verdadeira vida, agora que a gente encontra a verdadeira vida, como a gente vive? Qual que é a nossa motivação? O porquê? Com base em quê? Então, através do amor. No capítulo 13 vai falar que o mais importante é o amor. Num contexto de Coríntios que estava uma bagunça, certamente. Se você olhar, está falando sobre dons, e aqui ele até deseja intensamente os dons mais úteis, porque não necessariamente o dom vai ser um sinônimo de espiritualidade. Às vezes o dom mais expressivo naquela igreja, naquele contexto, estava gerando, nossa, esse é mais espiritual, porque fica mais visível aquilo que é aparente. Mas Paulo está dizendo, calma, beleza. Então aqui a gente tem algo que é mais importante. Não adianta você fazer algo, e a gente volta um pouquinho na semana passada também, mas não adianta você simplesmente fazer algo se a sua motivação não estiver no amor. Se o sacerdote, ou o levita, ou aquele especialista que confrontou Jesus estivesse com a motivação no amor, seria mais fácil para atravessar a rua e ir até o próximo. Porque o amor é mais importante. E quando a gente não flui pelo amor, imagina você ser considerado como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Aquele barulho chato que fica na sua cabeça. Então, sabe, aqui Paulo traz essa ilustração. Aquilo que você está fazendo sem amor causa esse tipo de sentimento. Tá, mas vamos definir um pouquinho o que é o amor. E aí, a continuidade de Coríntios, ele vai falar sobre isso. Coríntios 13, do 4 ao 7, vai falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé,
sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Esse é um amor genuíno, e quando a gente acaba olhando para algumas características mencionadas aqui, é inevitável a gente correlacionar com o amor de Cristo. É inevitável. É claro que a gente tem ilustrações e a gente tem ensinamentos que abrangem. Então, sim, eu posso utilizar isso como incentivo no meu casamento, por exemplo. Mas aqui está claramente mencionando aquele amor que vai além. Aquele amor que é o amor ágape, né? Bom, mas a gente falar sobre o amor num contexto de igreja, a gente acaba correndo sério risco de ir para os extremos. E isso é preocupante, quando a gente tende a ir para os extremos. E quais são os extremos? Um extremo moralista, da qual, cara, não, você tem que fazer. E não necessariamente você vai estar procurando uma intenção ou demonstrando um amor para com, principalmente aquele que é não tão próximo, ou aquele que erra, ou aquele que peca, assim como nós. Mas faça amor, cara, amor, tá, na minha fala é muito bonito, mas nas atitudes ela não é tão percebida, não é tão percebida assim. Ou aquele outro extremo que já caminha para uma libertinagem de, Deus é amor, então como Deus é amor, então pode tudo. Então você não precisa obedecer, você não precisa se policiar, mas porque Deus é amor, tudo bem. E não é nenhum nem outro. Por isso que a gente é chamado pelo Espírito Santo a viver uma vida equilibrada. E a gente vai entender aqui que em João 14, 21, 24, a palavra de Deus é muito clara. Quem ama, obedece. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amplamente amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não os Iscariotes, disse: porque o Senhor vai revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar com ele. Quem não me ama não me obedece. Lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Quem ama obedece. Tá claro? E ele reforça dizendo que quem não ama não me obedece. Então, uma vida de amor motivado pela atuação do Espírito Santo e o amor de Cristo, de fato é uma vida em obediência ao próprio Cristo. E é isso que ele fala aqui. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai, que me enviou. Então já cai por terra a falácia de que uma vez que nós somos salvos pela graça, a gente não precisa mais obedecer, a gente não precisa praticar o amor. Na verdade, a gente pratica o amor e isso fica cada vez mais demonstrado, o nosso amor de Deus, para com Deus, quando a gente obedece os seus mandamentos. Lucas, a gente nunca vai errar? Não, não é isso. Não é basicamente isso que eu estou falando aqui, a gente vai pecar. E entendemos isso, mas não de forma deliberativa, não de forma como se pudesse por causa do amor. Não é sobre isso. E aí, mais a fundo, a gente vai ver que o amor na prática, a gente pode também ler lá em Tiago 2, 14 e 18, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, como é que faz uma ilustração com o bom samaritano? E vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Interessante, né, esse paralelo que faz aqui. A gente viu na nossa
parábola, na parábola do bom samaritano, uma situação semelhante. Algumas pessoas que eram pais daquele que estava necessitado, passou direto. Mas o que adiantaria se eu chegasse e falasse: irmão, que Deus te abençoe, tá? Fique bem. Ó, melhoras, tá bom? Fique bem, que Deus te abençoe. Quer que eu faça uma oração por você? A gente tem que fazer isso? Obviamente a gente tem. Mas o amor precisa também ser praticado. O amor precisa ser colocado em prática. Através das nossas boas obras, obviamente. E é isso que Tiago fala. Mas é interessante que quando a gente lê Tiago, nessa parte final principalmente, nessa parte final, uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Ele diz acima, a fé sem obras, ela é morta. Se a gente fizer um paralelo, a gente pode entender também que as obras sem fé são igualmente mortas. Porque não adianta eu ter fé sem ação, que é o que Tiago fala, mas também não adianta eu fazer sem ter fé, que aí a gente cai naquilo que a gente viu na semana passada. A gente vai acabar se tornando um religioso de palco, a gente fazer para parecer. E a nossa intenção, a nossa motivação é o amor, precisa ser traduzido em ações. Tá, mas vamos lá. Agora, o que o amor não é? E mais uma vez eu vou recorrer a um texto, a gente está aqui em João 7,11, que diz o seguinte: eles continuaram a exigir uma resposta. Aqui a gente está narrando aquele episódio onde Jesus ele se encontra com a prostituta que estava prestes a ser apedrejada, com base na lei. E aí diz assim: eles continuaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Que estavam questionando: e aí? O que você vai falar sobre isso, mestre? E ele diz isso. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando viram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Essa é uma tradução muito literal, muito prática da demonstração de Jesus, da demonstração de amor de Jesus para com essa mulher, sem o consentimento do pecado dela, mas com amor. E às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade. Como lidar com aquele que pecou? E talvez até visivelmente acaba sendo um pouco mais difícil. Como lidar com o pecado em termos de igreja? Jesus ele dá uma aula para a gente precisa pedir, clamar pela sabedoria do Espírito Santo. Ele não é conivente, mas ele demonstra amor. E ele traz a reflexão, assim como ela, vocês, ou se vocês não tiverem nenhum pecado, vocês que atirem a primeira pedra. E aí todo mundo caiu em si e foi jogando a pedra no chão. Uma pessoa poderia, Jesus. E ele é aquele que não decide jogar, mesmo ele tendo autoridade para jogar. E aí ele diz exatamente isso. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não vou a condenar, ainda que eu pudesse. Agora vá e não peques mais. Então, a partir do momento que a gente é liberto, que a gente tem uma nova vida, e ela acabou de receber uma nova vida, ela recebe também um convite para que não continue com as práticas anteriores. Vá e não peques mais. Bom, talvez a gente chegue numa parte onde que é mais delicado na mensagem, que a gente vai falar um pouquinho do porquê da importância do amor. Por que o amor é importante?
E de fato essa parte me gera um grande temor, assim como as outras, mas essa é um temor especial. Está lá em Apocalipse 2, de 1 a 5. Jesus escreve à igreja de Éfeso: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Semana passada a gente também falou sobre uma das igrejas. E aqui a gente volta novamente sobre essa carta, que é pra gente enquanto igreja. A gente precisa olhar para isso com temor. Me constrange, porque eu preciso olhar para isso, eu preciso rever muitas das coisas que eu faço. Muitas das coisas que, para mim, se tem um prestígio grande. Olha, é impressionante, olha essa descrição. Sei de tudo que você faz, e de fato sabe, porque não tem como ocultar nada para Deus. Trabalho árduo, isso é positivo. Perseverança, também é positivo. Não tolera os perversos, positivo. Examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, conhecimento teológico, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Se você para aqui, cara, é o que a gente almeja quanto igreja, quanto almeja quanto filho e quanto corpo da igreja. Ter essas características. Mas de que vale isso se aquele amor caloroso, aquele amor sincero, genuíno, que a gente até vê algumas traduções e fala muito sobre o primeiro amor, que até fala aqui, né? Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. Essa parte é um chamado ao arrependimento, e esse arrependimento parte de mim. A gente tem agido, eu, Lucas, tenho agido com amor, eu tenho feito com amor. Vou fazer um parênteses aqui. Às vezes, bom, eu continuo falando de mim, não sei se é com vocês também, mas é com tamanho prestígio essa busca por conhecimento profundo, teológico, da palavra. E aqui a gente está falando de uma igreja que detinha esse conhecimento a ponto de confrontar falsos apóstolos, falsos mestres. Que muitas vezes a gente acaba virando aquela pessoa que fiscaliza tudo. Será que isso realmente está apropriado com base na doutrina e na escritura? A gente é encorajado a fazer isso, a gente precisa ter esse conhecimento. Mas a gente não pode deixar o amor. Eu não posso deixar esse amor se esfriar. Porque aqui é um sinal de reprovação. Não é no sentido de, tá bom, você tem muitas boas características e você falha nesse ponto. Se a gente subtrair, tem muito mais de forma positiva, então você passou. Não é assim. Pelo contrário, está dizendo, apesar das suas boas características, você abandonou o amor que tinha no princípio, então se arrependa. E isso, repito, me gera um temor. Preciso rever se o meu amor está sendo praticado naquilo que eu faço. Se eu estou fazendo isso aqui agora com amor. Então, ou a gente só está fazendo, a gente só vem, a gente só faz porque precisa fazer. Isso pode soar forte, mas primeiramente não entenda como se eu estivesse falando isso forte para com vocês, é para mim. Porque esse é um convite para que a gente possa realmente refletir sobre isso.
E além dessa importância do amor, também, certamente, é um mandamento. Deuteronômio 6,5 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então não é qualquer amor, é um amor que precisa ser um amor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. A gente viu isso na parábola anterior. Foi uma resposta correta, de fato. E o segundo texto citado acabou tendo um aprofundamento maior. Na parábola, o mestre da lei, o especialista da lei, fala sobre amar o seu próximo. Só que aqui a gente vê um certo agravante. Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 43, 44, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Naquele contexto, o próximo de fato era Israel, era essa nação, né? E odeie o seu inimigo naquele contexto. Só que Jesus, ele vem e traz um novo significado. Tá bom, vamos lá. Vocês ouviram isso, mas eu, com a autoridade de Cristo, digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Então o sarrafo ficou maior, o sarrafo cresceu. Então, viver no amor, ter uma vida verdadeira no amor, além da importância que a gente viu, além da praticidade, que é um sinônimo de obediência, é também um mandamento. Então, se a gente está quebrando o mandamento, a gente está pecando. Consequentemente, a gente precisa amar. Precisa amar. Mas a melhor parte vem agora. A gente tem um encorajador. A gente tem um encorajador. Se vocês veem esse texto que está lá em João, diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ok. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita em vocês, agora e depois estará em vocês. Graças a Deus pelo encorajador, pelo Espírito Santo, porque aquilo que a gente tentaria fazer por nós mesmos e que seria impossível, agora é possível. Mais uma vez, assim como na mensagem de semana passada, a gente só consegue encontrar a vida por causa do Espírito Santo, a gente só consegue viver a verdadeira vida em amor por causa do encorajador. E certamente vocês estão vendo esse pano de fundo aqui. Esse pano de fundo é de um filme que está disponível na Netflix, segue a indicação se vocês ainda não assistiram, que diz que o título é Arremessando Alto, traduzindo para o português. Alguém já viu esse filme? Você já viu? Então eu vou tentar dar o menos spoiler possível. Vou cortar o spoiler. Mas essa é uma cena muito interessante. Essa é a cena do filme que o Adam Sandler, no papel de olheiro de jogadores de basquete para recrutar os talentos, ele viajava mundo afora em busca daquele que seria o próximo astro da NBA. E aí ele encontra esse rapaz que era um desconhecido, e eu estou reduzindo aquilo que eu estou descrevendo para que não dê o spoiler que vocês assistam, e é muito talentoso, só que em meio ao talento ele passa por altos e baixos, por oscilações, ele passa por desafios, e nessa cena em específico ele está pronto para desistir do sonho dele. É claro, aqui a gente não está comparando, apesar de ter o paralelo, mas a gente não está dizendo que o Adam Sandler é o Espírito Santo, pelo amor de Deus. A gente só está conseguindo capturar alguns ensinamentos interessantes. No momento em que você estava prestes a desistir, o Adam Sandler tem uma conversa. Cara, você tem certeza? No primeiro momento você já está querendo desistir? Você ama esse esporte? Não estou ouvindo. Você ama esse esporte? Você quer isso? Só que pra gente é ainda melhor. As motivações ali eram também pessoais. Vocês vão ver quando assistir o filme. Para ambos eram motivados por suas motivações pessoais. Mas o Espírito Santo, ele nos encoraja a viver nesse mundo. Ele é o perfeito encorajador. Um pouco mais à frente, nesse mesmo filme, um outro personagem importante, eu não vou falar quem, mas diz que
a função do Adam Sandler, do Stanley para o Paul Cruz, é de um sustentador. O que ele está fazendo com você? Está te sustentando, está tirando o seu peso nas costas. E a gente tem o perfeito, inerrante e encorajador. E é a partir do Espírito Santo, e a gente precisa, como foi visto também na semana passada, buscá-lo. A Bíblia nos convida a enchermos do Espírito Santo, e uma das formas da gente fazer isso é aqui, em comunhão, mas não é só aqui, é na nossa casa, lendo as Escrituras, orando ao Senhor, buscando ser cheios do Espírito Santo, para que o encorajador, ele cumpra aquilo que ele foi designado, e a promessa era essa, que ele não nos abandonaria, que ele estaria conosco, nos encorajando, nos convencendo do pecado, nos trazendo arrependimento, traduzindo o nosso choro em orações. Bom, chegando ao fim, a gente agora tem uma visão um pouquinho melhor sobre essa frase. Deus, ele é amor. Apesar do que tem sido transformado esse termo e por quem tem sido utilizado, Deus é amor. E Deus é amor porque Ele é. E a sua palavra descreve como um Deus de amor. Perfeitamente um Deus de amor. E diz assim, 1 João 4, 7 a 21. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Olha que forte. Porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Tudo que a gente cantou mais cedo. Confirmação. A gente nem combinou. Falando justamente sobre isso, sobre o sacrifício perfeito de Jesus. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Igreja, devemos nos amar. Genuinamente devemos nos amar. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito Santo como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. E esse amor não tem medo. Mais uma vez, e esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, a quem está caído, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. Irmãos, eu vou mais uma vez enfatizar esse versículo 18, porque ele mexe comigo. E esse amor pleno e perfeito não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo o medo. Isso é um consolo tremendo. E se temos medo é porque ainda tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente. Então que a gente caminhe para experimentar plenamente o amor de Deus. Eu preciso experimentar plenamente o amor de Deus.
mas graças a Deus que o amor dele tira o medo. Graças a Deus. E por quê? Por causa do sacrifício. E esse sacrifício nos traz a vida eterna. Então, como encontrar a verdadeira vida? Uma maneira melhor de viver? Através daquele que se entregou. Essa é a maior demonstração de amor. Eu finalizo dessa forma. O maior exemplo de amor está na cruz. Ele deu tudo, sem precisar, de forma perfeita se sacrificou, para que a gente, de forma imperfeita, pudesse viver sob a sua graça, sobre o seu prêmio. Ele sofreu a vergonha que nós merecemos para que hoje a gente pudesse, nele, a partir dele, viver plenamente a comunhão perfeita, o amor perfeito. Então que a gente seja encorajado, que eu seja encorajado. Porque parece que em alguns momentos a mensagem é um pouco dura, mas que o Espírito Santo ele nos fortaleça. Que o Espírito Santo ele nos traga a vida, nos traga o amor. E é isso que eu desejo para nós enquanto comunhão, que a gente viva o amor. Eu preciso amá-los mais. Eu quero ser amado por vocês. Para a gente viver genuinamente, não para ficar bonito no discurso, na fala, mas que a gente literalmente coloque em prática isso que a gente está dizendo aqui. Curve suas cabeças. Deus, obrigado. Obrigado porque Tu és bom. Tu és bom. E o Senhor fez aquilo que eu jamais poderia fazer. Obrigado por ter enviado o Consolador, o Encorajador que nos convence do pecado e nos auxilia a chegar diante de Ti. Nesse momento, eu apelo a Ti, Espírito Santo, para que essas palavras, de forma muito limitada, possa fazer sentido no coração dessas pessoas, porque são a Sua igreja, somos membros da Sua igreja, Pai. Então, por favor, que o Senhor nos ajude a viver plenamente aquilo que o Senhor exige de nós. Que a gente acabe não sendo hipócritas. Faça o que eu digo, não o que eu faço, mas que a gente tenha um encorajamento em Paulo, seja nossos imitadores, porque imitamos a Cristo. E isso só é possível, não pelo discurso, não pela fala, não apenas por isso, mas pela prática. Então, por favor, precisamos de Ti, Senhor. Certamente precisamos de Ti. Por nós não conseguiremos. Pelo contrário, o que nós faremos de forma natural é não nos amar. Essa é a verdade. Mas que o Seu Espírito Santo nos mova em amor um para com o outro e que nós nos ajudemos a caminharmos juntos até o dia perfeito. Isso é o que pedimos a Ti, Pai. Agradecidos daquilo que o Senhor fez, faz e fará. Em Teu nome nos agradecemos. Amém.